com o governador e eu pude testemunhar que realmente o assunto da Bolsa Verde está andando. Eles estão aí costurando detalhes da documentação final. Eu acho que é um assunto que, para o segundo semestre, ele está maduro. O governador está voltando lá aos Estados Unidos no dia 8, 9 e 10 de maio. Esse tema, Bolsa Verde, descarbonização, volta para o palco, porque nós vamos ter lá nessa data, tem um encontro do LEAD, que o tema é esse, tem um encontro do Financial Times, que, na minha opinião, é um encontro-chave para essa discussão. Assim foi feito o ano passado, foi o encontro do Financial Times, e, evidentemente, tem aquela solenidade lá do Homem do Ano. Então, o próximo passo da Bolsa Verde vai ser em maio, e, de qualquer maneira, a associação está acompanhando aqui de perto, e qualquer informação a gente passa para vocês. Mas eu acho que isso aí é um passo importante, não só para o Brasil, mas especialmente para nós aqui no Rio de Janeiro. E eu diria que essa é a boa novidade que está aí. Houve um seminário que foi patrocinado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, com excelente presença. Até fiquei bem surpreso lá. Nós estamos falando de 2 semanas e meia, se eu não me engano, tá? E, enfim, foi muito positivo o tema no âmbito, principalmente aqui do estado do Rio, continua muito forte, e eu acho que a possibilidade da Bolsa acontecer, ela é grande nesse momento. É isso. Sem som. Foi. Oi, ouvindo? Maravilha. Então, começamos amanhã de sexta-feira com boas notícias. Eu também vou seguindo aqui, presidente, com o prestígio da sua presença aqui, para falar que, além dessas notícias, a gente tem, acabou de ser um dos trabalhos desse conselho aqui sobre compliance, vai ser publicado, fruto do nosso esforço, de todos os membros aqui, vai ser publicado na Universidade Europeia de Frankfurt, Viandrina, o Centro de Compliance, os sistemas de compliance, no Yearbook 2023. Então, já começamos bem. E esse conselho também, graças aí ao apoio e à confiança do presidente Josa, da presidente Ângela, que há 6 anos atrás veio com esse conceito aí do Conselho de Governança, foi eleito um ator de destaque, um ator internacional de destaque para a região das Américas pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, graças em grande parte ao nosso esforço e também da Tatiana Bastos aqui, membro do Conselho que se empenhou bem, diretora do IDC, para contribuir com a política de transparência pública do BID. A gente foi convidado para ir na plenária do Uruguai e apresentar lá as sugestões, e foi muito positivo o retorno. Né? E, além disso, a gente está continuando com todas as publicações de Green Fintechs que a gente fez com Portugal, África, né? Também Europa, África, as edições do ESG, Cisne Verde, o Capitalismo de Stakeholder, com a nossa querida amiga Juliana Nascimento, também está indo para a 3ª edição. E vamos fazer mais coisas aqui, até com a nossa colega Trenempol Leonardo, né, que fala muito de descarbonização, né, e com a nossa presidente Luciana Gil aqui do Conselho de Meio Ambiente. Eu vou deixar para o nosso presidente, quando tiver mais maduro, anunciar, mas vem coisa boa por aí. Também, né, nessa linha aí da Bolsa Verde, e não vou me prolongar, não, vou passar logo a palavra, então. E o Paulo Millet, que está aqui, nosso presidente do Conselho de Educação, já falamos sobre o metaverso, sobre o projeto incrível que ele tem com o governo do Estado também, e a gente pensou em fazer a nossa biblioteca verde lá, além de várias outras coisas, né, Paulo? Que depois você pode falar também, por favor. Mas passa a palavra para o Leonardo Freire, sócio do Cândido Oliveira, um especialista em direito ambiental, descarbonização, agenda ESG. Estamos juntos em várias frentes aí, Leonardo, e muito obrigado. Seja
colaborador aqui assíduo do nosso Conselho, a palavra está aí com você. Bom dia. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos. Bom dia, presidente José Brito. Quero agradecer o convite da Associação Comercial do Rio de Janeiro, em nome do presidente José Brito, do Conselho Empresarial de Governança, da associação, em seu nome, Humberto como presidente. Agradecer a oportunidade, principalmente para falar para um público tão qualificado, né? Acho que são raras as vezes que a gente tem essa oportunidade e, diante de tantas novidades que o presidente acabou de expor, fico muito feliz. A gente está acompanhando de perto também, junto com o pessoal do Invest Rio. Apenas para vocês também saberem, aqui no escritório a gente tem um Swiss Desk muito ativo. A gente tem muito orgulho de dizer que somos um dos escritórios mais antigos do país. Ano retrasado, a gente comemorou 130 anos de existência, assim como a associação aí, estamos indo para a nossa segunda século, estamos na 5ª geração de sócios. Eu sou responsável pela área ambiental e mudanças climáticas do escritório. Sou carioca, mas fico baseado em São Paulo, como muitos também. E ontem atendi um cliente de um fundo suíço perguntando diretamente sobre o Hub, sobre a Bolsa Verde. A gente está acompanhando de perto, então acho que para a nossa cidade, para o Rio de Janeiro, vai ser um ativo importantíssimo poder reunir, né, como uma referência, um hub central aí, diversos agentes desse ecossistema, acho que cada representante de cada elo do ecossistema de um mercado de investimento sustentável, de um mercado futuro, quem sabe, regulado de carbono, mas independentemente, aqueles que já participam do voluntário estarem presentes, acho que no Rio, é fundamental para que a gente possa construir juntos, com todo esse público qualificado, um mercado sólido que transmita consistência e credibilidade para fora, e isso atrair novos investimentos e assim a gente conseguir né, realizar esse potencial que a gente sabe há tanto tempo que nossa cidade, o nosso país tem nessa vantagem comparativa em investimentos verdes e agenda ESG. Mas sem mais muitas delongas, apenas também compartilhando com vocês que a gente sente que está quente, que bom que a gente tem essa sinalização para o segundo semestre. Vamos abordar aqui então um pouco para já iniciarmos os debates, e já convido a todos para que fiquem à vontade de endereçar perguntas, interromper, tornar quanto mais dinâmico a nossa conversa ainda melhor. E, por fim, aqui o Humberto me coloca total à disposição. A Luciana é super amiga, enfim, a Natasha também, a gente sempre está aí compartilhando os fóruns, as cadeiras nas aulas de universidade. Eu sou professor daqui da PUC São Paulo e assistente da coordenação do curso de Direito ESG da PUC São Paulo, professor convidado também do MBA de Direito Ambiental da UCAM, e volta e meia a gente se esbarra aí nessas interações. Mas vamos lá, chega de papo, chega de apresentações, acho que já foram feitas todas as devidas. Vamos ver se eu acerto para compartilhar aqui a apresentação. Tudo bem. Só para confirmar, pessoal, vocês veem a tela cheia com a apresentação? Isso? Sim. Frase mais falada, né, em todas as reuniões remotas. Tudo bem. Bem, vamos lá. A ideia é a gente passar pelo menos pelos principais pontos dessa responsabilidade dos empresários em relação a riscos climáticos. É claro que a gente não vai esgotar o tema, mas focando naquilo que é de mais relevante de aplicação prática, trazer aí o que a gente vê de tendência e se esbarrando nos primeiros casos e jurisprudências, sejam nacionais ou internacionais, para que assim a gente possa, pelo menos, sinalizar aos associados da associação como se preparar para esse futuro, né, para essa agenda 2023. E eu vou pedir uma pequena licença ao Luiz Vidal, também, sem querer entrar na parte dele, mas aqui eu vou fazer uma pequena introdução
do ponto de vista econômico, embora não seja a minha expertise, seja sim a do Luiz, mas no direito eu costumo dizer que, principalmente em contratos e regulação e prevenção de riscos, por gestão e prevenção de riscos, é fundamental a gente entender o interesse econômico que a gente quer proteger. Sem entender esse interesse econômico, o direito vira burocracia, né? A economia aí é infraestrutura e o direito é superestrutura que vem para injusta medida, como um alfaiate, para ser uma medida justa, fazendo o trocadilho, poder alocar esses riscos com melhor eficiência e adequação. Não vou repetir aqui a minha apresentação que o Humberto já fez, mas com base nisso, então, nossa viagem, essa rápida viagem aqui, a gente vai passar inicialmente pela essa evolução da variável climática na gestão empresarial, entendendo, primeiramente, como que a gente chega nesse período atual e o que representa a variável climática dentro da gestão empresarial do ponto de vista jurídico, hoje em dia. Posteriormente, a gente vai fazer um recorte nas consequências, nos efeitos dessa nova dimensão da variável climática para fins de responsabilidade, né? E em que medida aí os conceitos estabelecidos que a gente tem na responsabilidade, especialmente civil, ambiental, pode refletir para as sociedades, seus acionistas e sócios, e por fim, fazer uma ligação com os principais e últimos cases internacionais e nacionais de litigância climática, entender o que é isso, ou que bicho é esse que está se construindo ainda, em que medida ainda existem muitas variáveis em aberto, né, algumas incertezas, e o que já está encaminhado, estabelecido ainda, estamos construindo, e por fim, tendências que aqui eu prefiro dizer como se preparar, né? O que a gente, com base no que a gente vai analisar, o que é possível já se antecipar para que os empresários hoje tenham uma posição relativamente, uma posição comparativa relativamente em boas vantagens para participar desse mercado. Desculpem. Muito bem. Aqui na linha do tempo, pessoal, apenas para a gente entender como é que a gente chegou até aqui, tá? Fazendo um recorte histórico e começando a análise a partir da década de 70 com o famoso primado do Roy, encabeçado pelo nosso Prêmio Nobel de Economia, Milton Friedman. Essa é a primeira, vamos dizer assim, ao final do século XX, a primeira dimensão que, como a variável ambiental, ela é tratada dentro da gestão empresarial, né? O Friedman tentando, naquele clássico artigo publicado no The New York Times, na década de 70, ele busca responder alguns questionamentos trazidos à época pelos movimentos sindicais americanos sobre qual seria a responsabilidade social, socioambiental de uma empresa. E nesse artigo, o professor Friedman é muito claro em dizer que se existe, naquela época, alguma responsabilidade social da empresa, essa é dar lucro para os seus acionistas, é dar retorno aos seus acionistas, né? Estabelecer, então, o Return of Investments como primado dos executivos, dos empresários, enquanto mero delegatários e protetores do interesse dos acionistas, que, no final das contas, são efetivamente os donos do negócio. E aí, uma crítica, na verdade, porque muitos combatem esse pensamento do Friedman, mas, na verdade, eu acho que ele é mal interpretado, na verdade. O Friedman, com essa filosofia de investimento, ele não quer dizer que a variável ambiental ela deve ser desconsiderada na gestão empresarial, muito pelo contrário. Na verdade, o primário do Roy ele nos ensina a estabelecer que a empresa deve, sim, destinar recursos à sua gestão socioambiental. No entanto, esses recursos devem ser aqueles mínimos e suficientes a fazer cumprir com a legislação, né? Com os padrões mínimos de compliance em relação a esses termos, a essas regras, para, então, equalizar um ambiente de concorrência leal. Esse é um importante ensinamento por detrás do pensamento do Friedman, pouco explorado, né? As contribuições do primado do Roy para as bases do que hoje a gente chama de compliance socioambiental. Isso é piso mínimo.
né? Fora desse compliance, fora desse piso mínimo, a gente está falando em ilicitude. A gente está falando de concorrentes que não estão fora das regras do jogo. E durante muito tempo, essa foi, acho que o principal foco da gestão empresarial em relação à área socioambiental. E sem quaisquer, não vejo aqui críticas maiores, tá? A filosofia por detrás desse pensamento é dizer o seguinte: em relação a investimentos adicionais àqueles mínimos legais, não cabe à empresa, caberia sim ao Estado, porque tem seus orçamentos, funções e competências próprias para poder, então, promover um bem-estar social em relação a esses temas. Mas a empresa, ela tem sua função limitada àquilo que está no mínimo legal. Destinar recursos adicionais a isso, na visão do Friedman, seria uma ineficiência de investimentos e você estaria prejudicando a otimização do retorno dos acionistas. Em um segundo momento, a gente já tem uma evolução na década de 70, que começam na verdade, se intensifica, né, os chamados investimentos socialmente responsáveis, cujas aplicações elas são orientadas também pelo ROI, mas também pela performance socioambiental das empresas investidas. Isso nos traz uma segunda lição, que até hoje é válida para a medição na performance ou estabelecimento dos KPIs dos investimentos chamados sustentáveis ou emissões sustentáveis, por exemplo. Qual é essa lição? Que a capacidade que a empresa tem de converter os recursos, as aplicações feitas no propósito anunciado, no propósito social ambiental anunciado, ela é tão ou mais importante quanto o retorno financeiro prometido. Contudo, na época, isso na década de 80 ainda era uma filosofia de investimento relativamente heterodoxa, vamos colocar dessa forma. Embora desde a década de 65, desde a década de 60, 50, já havia fundos especializados em investimentos socialmente responsáveis. Acho que um dos mais famosos é o Active Answer, né? Até hoje existente, é um fundo sueco destinado a esse tipo de aplicação. O que muda o jogo mais recentemente é a globalização. E aí começa a acontecer um fenômeno curioso com o qual nós estamos bastante acostumados, né? Países emergentes. Com a globalização, né, a intensificação de fluxo de capitais e novos investimentos em economias emergentes, baseadas principalmente, né, em commodities, os bancos eles começam a perceber um fenômeno curioso, que nesses países emergentes, as variáveis ambientais, como são, né, economias comoditizadas, como dito, baseadas muito no extrativismo, primeiro e segundo setor, a variável socioambiental ela reflete muito, ela influencia demais na capacidade de pagamento dos financiados. Além disso, são países que são, em sua grande maioria, são democracias relativamente novas nessa época, né? Então, ainda estão consolidando suas governanças. Então, é nesse momento que começa a surgir, ou surge pela primeira vez, a famosa sigla ESG, né? Para significar, e aí é uma leitura, acho que esse momento é muito importante porque revela a origem do que a gente está tratando no final das contas. Enquanto a gestão climática ela é ela é um dos drives dentro dessa agenda ESG. ESG, na verdade, então, bancos mostram que a origem dele é econômica. É uma demanda econômica para medir capacidade de pagamento, risco de crédito, baseado em informação não financeira. Eu tenho uma exposição a variáveis que na época os bancos já não conseguiam medir. Então, por isso, a demanda econômica para iniciar ou criar os primeiros estándares que sugeriam metodologias de como aferir, né? De como identificar primeiro, depois como monitorar, como medir e como precificar finalmente esses tipos de variáveis. Hoje esses estándares, enfim, já são muito mais evoluídos, passaram por inúmeras revisões e temos quase um ecossistema enorme em relação a esse ponto. Até para só uma curiosidade, acho que no último relatório da PMG, se não me engano, acho que hoje em dia a gente está falando mais de 600 provedores de informação ESG no mercado, né, para que você possa qualificar a sua gestão. A gente vai chegar lá, mas o que a gente quer dizer é, quando a gente está falando já em gestão empresarial de risco climático, em gestão empresarial ESG, a gente está falando em qualificação
da gestão. A gente está falando além a gente tá falando em risco de crédito, por exemplo, até agora, além do compliance. Compliance é piso. E um quarto momento aqui que chama atenção é que, como consequência dessas novas exigências feitas pelos bancos no financiamento de companhias em economias emergentes, empresas em economias emergentes, essas empresas elas começam a se organizar também e entender que se eu investir, né, se a empresa investir em gestão socioambiental, ela começa a ter um contra-argumento para diminuir o spread bancário. Ela começa a ter um contra-argumento para acessar capital sob menor custo. Então, começa a fazer sentido o que a gente quer dizer, em outras palavras, né? A gestão socioambiental, a gestão em fatores ESG, elas se tornam um fator de competitividade entre as empresas para acessar esse tipo de capital. Tudo isso vem acompanhado de uma evolução legislativa paulatina, que começa desde o reconhecimento da importância do meio ambiente e vai também se intensificando em relação às regras de regulação, controle, governança e fiscalização. Até recentemente, a gente chegar no Acordo de Paris, a gente vai ver mais detalhadamente alguns aspectos do Acordo de Paris mais à frente, mas que traz as mudanças climáticas, e aí sim entrando no foco da nossa análise, como ponto central, como um novo paradigma disruptivo. Qual que é esse paradigma disruptivo? Que traz a ameaça existencial das mudanças climáticas como um risco sistêmico desculpa a redundância, a todo o sistema, né? Ele traz a ameaça das mudanças climáticas, ela se constitui aqui efetivamente num risco de investimento. Em que medida isso? Considerando, né, a necessidade de adaptação às mudanças climáticas, aquelas economias ou aquelas empresas, melhor dizendo, que incorporarem ou investirem em gestão socioambiental, em gestão climática, elas terão maior potencial de resiliência ou maiores chances de perseverar num ambiente futuro de estresse sustentável. Ou seja, a gente não está falando aqui, ninguém está colocando flores no futuro, pelo contrário, temendo as consequências das mudanças climáticas e as necessidades de adaptação, inclusive nas bases econômicas, é que os investimentos sustentáveis ganham relevância financeira porque eles representam esse potencial de resiliência diante de um cenário que a gente vê que haverá... Desculpa, pessoal. Haverá bastante escassez de recursos naturais na base da economia, né? Aqui, só para ilustrar, a gente tem aqui, já desde 2020, o relatório de riscos globais de Davos, né, do Fórum Econômico, que já trazia entre os 10 principais itens considerados como sensíveis ao planejamento e ao risco futuro, 5 deles já sendo de origem socioambiental, sendo o primeiro deles as mudanças climáticas extremas. A mesma percepção no ano de 2021, falhas nas adaptações às mudanças climáticas, e aqui, recentemente, 2022, trazendo num cenário de 2 a 5 anos, ainda assim falhas nas mudanças climáticas, falha na adaptação das mudanças climáticas, desculpe, melhor dizendo, com 35% das preocupações dos principais líderes mundiais, né, reunindo aí chefes de Estado e CEOs de grandes companhias e gestoras, e alongando já, fazendo uma projeção num horizonte decenal, esse percentual, essa preocupação já sobe para quase 50%, né, desses 10 primeiros itens de preocupação. Pelo outro lado, se a gestão climática representa esse risco, né, as instituições financeiras são muito boas em avaliar, em transformar risco em oportunidade, se vê aquilo que a gente já tinha antecipado, né? Em backtesting, e essa é uma crítica até um pouco mais famosa, tem alguns, né, da Modern
coloca isso muito claramente. Balançou um pouco quando ele publicou esse paper, mas já tem um tempinho, já tem uns 2 anos, mas eu acho que ele percebeu muito bem e nos ensina também que em backtest a gente ainda não está testando efetivamente, mas as primeiras crises que a gente teve recentemente, né, de grandes acidentes envolvendo questões ambientais, de grandes falhas de governança que a gente tem avaliado Brasil e mundo afora, elas têm evidenciado essa simulação de backtesting, né? Ou seja, que no longo prazo, aqueles investimentos que se antecipam e incorporam e reforçam sua gestão socioambiental e climática, considerando cenários de curto, médio e longo prazo para essa adaptação, eles tendem a ser mais rentáveis. Eles não tendem só a ter um potencial de resiliência, mas eles, quando em competição, eles tendem a ser mais rentáveis do que aqueles investimentos tradicionais. Então, quando a gente está falando de gestão climática, o que a gente está falando, no final das contas, é risco de investimento. E utilizado para quê? Né? Como a gente colocou, para medir essa perenidade e retorno de novos negócios, considerando um cenário de estresse sustentável, e, ao mesmo tempo, isso pode significar mitigação de exposições ou novas oportunidades durante essa transição, que vai pautar a próxima, em tese, vai pautar os próximos 20 anos, né? O horizonte construído, anuído na COP, na Acordo de Paris, é a redução, iniciarmos uma transição das bases econômicas para que em 2050 possamos evitar o aumento da temperatura média global em até 2 graus centímetros, idealmente em 1,5 graus centímetros. Há quem diga que 1,5 já foi, tá? Mas, ou seja, o ambiente só reforça a necessidade de a gente incorporar essa gestão climática dentro das competências de um bom executivo para a perenidade do seu negócio. Se a gente for dividir, então, do ponto de vista da empresa, incorporar essa gestão climática significa estar mais preparado para enfrentar os desafios do futuro. Do ponto de vista de quem financia essas operações, no Brasil a gente ainda tem, né, uma participação muito grande ainda do sistema financeiro como principal ator, significa otimizar ou precificar melhor, né, o seu produto, né, ter uma maior eficiência nas suas linhas de crédito. E, do ponto de vista do mercado, permite melhor avaliar a aplicação de novos investimentos, né? E entender, a gente está vendo as primeiras regulações, até participamos das consultas públicas, ajudamos alguns clientes nas atuações juntos ao Banco Central, CVM, recentemente, na construção das agendas recentes, mas principalmente entender e poder distinguir, aí falando do ponto de vista do investidor, não só entender o que efetivamente é investimento sustentável, o que pode ser classificado como investimento sustentável, seja com foco ambiental, social, seja legal, né, quando a gente está falando de sustainability linked bonds, mas principalmente também ir além, não só reconhecer, mas conseguir distinguir a qualidade de um produto para outro. Né? Eu falo sempre que dado isolado não serve para nada, dado precisa ser comparado, né? Para a gente poder fazer uma melhor avaliação. Então, para isso, a gente precisa ter muito clara as diretrizes dessa gestão empresarial. Quanto mais transparente, claro, e mecanismos de governança a gente colocar em cima e ajudar a evidenciar a forma dessa gestão qualificada, por exemplo, de riscos climáticos dentro de uma empresa, mais fácil isso vai ser, maior credibilidade uma empresa vai transmitir na hora de acessar um capital sob menor custo ou de acessar diretamente novos mercados e novos consumidores, novos clientes. Aí, enfim, só fechando essa primeira parte, já tradicional e clássica frase do Larry Fink, costumo dizer que é uma pequena viagem aqui de Friedman a Larry Fink, que na carta do ano passado ele já identifica um fluxo de 288 bilhões só nos ETFs geridos pela BlackRock em investimentos, saindo de investimentos tradicionais e indo para ETFs vinculados a performances socioambientais, ou que integram critérios ESG em suas aplicações. Projeções da Bloomberg para até 2025,
uma base aí máxima de 11 trilhões de dólares de fluxo, tá, pessoal? Fluxo também, não se assustem, de fluxo em emissões, olhando para emissões, falando aqui de título de dívida, olhando para emissões sustentáveis, emissões lastreadas em performances socioambientais ou redução de emissões de gás de efeito estufa, portanto, diminuição de footprints, net zero. E é por isso, pessoal, que a gente vê desde então essa chuva de notícias a todo custo, de empresas a todo momento apresentando, né, revelando seus compromissos de serem net zero até 2050. Isso, olhando só para climático, né, a gente tem das ESG, a gente tem um guarda-chuva maior aí de outras frentes, mas dentro de climático já representa ou seja, a empresa investir nessa frente já representa um avanço bastante significativo. Por quê? Pesquisa aí dos nossos parceiros XP, Grant Thornton, a pesquisa brasileira, tá? Essa aqui é do Brasil aqui, acho que no passado. 100% do setor financeiro já considera aspectos ESG entre seus temas prioritários. É claro, também tem regulação própria. Quando a gente lembra do Friedman, lembra lá do Roy, quando a gente está falando de compliance, os órgãos, né, Banco Central, principalmente aqui no caso, intensificou bastante a agenda no último ano, né, até o nosso presidente do Banco Central foi reconhecido aí como destaque internacional entre os banqueiros centrais, entre outras antecipações de envolvimentos de mercados internacionais na incorporação, né, da variável climática e socioambiental, vamos colocar ela dentro, na política de responsabilidade socioambiental e climática das instituições financeiras. Ou seja, esses bancos não podem mais ignorar. Para os bancos, já desceu a régua. A gente não está falando tanto em gestão qualificada, a gente já está trazendo esse pêndulo de volta para um ambiente de conformidade. E isso, como reflexo, primeiro ponto que o banco vai colocar na due diligence dele para vocês vai ser entender do empresário se ele está conforme a legislação. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, por isso, se a gestão climática é risco de investimento, Léo, assim, afinal de contas, onde é que está essa responsabilidade, né, jurídica, vamos colocar assim? Primeiro, compliance. Ao empresário, na gestão climática, é garantir, né, a conformidade das suas operações aos padrões mínimos legais estabelecidos. Realidade. Pequenas falhas, eventuais ajustes em qualquer operação, isso ocorre, é natural, faz parte da vida, faz parte da realidade. Isso não significa que você está está lesando o ambiente, ou está descumprindo com questões contratuais que você eventualmente firmou na linha de financiamento. Não, mas esse cuidado, esse zelo no compliance já não dá para descartar hoje em dia mais. Para quem quer participar para valer do jogo, de novo, é piso, é o mínimo. Antes, como se era tido mais como, né, olha, tem diversas outras prioridades aqui dentro meus itens de investimentos, né, questão operacional, recursos humanos e tudo continua importante. Agora tem que acrescentar mais a questão socioambiental. Não dá mais para ignorar. Outro tipo de responsabilidade que a gente vai ver, né, jurídica, a gente vai entrar em cada uma delas. Deixa eu só conferir o tempo aqui. Contratual, você eleva os padrões mínimos exigidos legalmente para proteger o seu interesse comercial no contrato. Então, você pode exigir mais, não só o cumprimento de padrões mínimos legais, mas adequações a standards que ajudem a qualificar essa gestão. E, por fim, extracontratual, que é a tendência quando a gente fala de litigância climática. Passando um pouquinho mais rápido, acelerando para não perder o ritmo. Então, pessoal, quando a gente fala falando de compliance, a gente está falando fazer o dever de casa. É entender dentro da sua atividade quais são os riscos materiais que influenciam diretamente, riscos socioambientais que sejam materiais da sua operação. E aí, fazendo só um parênteses, o direito ajuda muito. Porque, por exemplo, como a gente tem uma tradição no Brasil, ao contrário de outras jurisdições,
de uma intervenção ou de um dirigismo contratual muito forte, né? Uma presença muito forte da lei na condução, para pautar as atividades, esse sistema ele te fornece a base para que você já possa garantir bem essa gestão de conformidade. Se você, por exemplo, é uma atividade que exerce uma atividade licenciável ou que precisa ser licenciada do ponto de vista ambiental, você a tua matriz de risco material já está dada pelo Estado, praticamente. Então, é menor o investimento, pelo menos do ponto de partida, né, na parte inicial. Por quê? Como é que funciona, né? A legitimidade do controle do poder público. O poder público tem toda a legitimidade para controlar a atividade do emprego de técnicas e quais são os padrões de emissões que determinada atividade deve observar, fazendo isso por meio de instrumentos como o licenciamento ambiental, por exemplo. E aí a mesma Constituição já estabelece, né, na Carta Magna, nem precisava, podia ser na lei, que eventual transgressão das normas ambientais, ela sujeita o seu infrator a 3 tipos de sanções, né? Essa é a parte clássica que a gente estuda de direito ambiental lá desde da faculdade, né? Em caso de transgressão, o infrator ele pode responder penal, administrativa e civilmente. Civilmente significa natureza reparatória, causei um dano, tem uma materialidade ambiental. Minha atividade, extrapolou os impactos licitamente permitidos e licenciados e, eventualmente, causou um dano ambiental. Então, eu teria o dever, a obrigação de reparar esse dano de forma integral, né? E essa minha obrigação ela é imprescritível, conforme a jurisprudência, e a apuração da minha responsabilidade, se de repente eu estiver concorrendo com diversos outros potenciais causadores daquele mesmo dano, ela é objetiva, o que significa dizer que ela não admite prudentes de ilicitude, né? Puxa, caso clássico, né? Um dos primeiros casos do Brasil, da Petrobras, do oleoduto, posso errar o nome aqui, mas acho que é o Opala, do Paraná, em que efetivamente caiu um raio. É um oleoduto da Petrobras no Paraná, caiu um raio. E, em razão desse raio, houve um vazamento do oleoduto. Esse óleo ele contaminou o solo marginal ali a uma rodovia. E a questão toda, onde se discutiu pela primeira vez a questão da teoria integral, foi essa: mas caiu um raio. Não, você não tomou todas as atitudes suficientes, razoavelmente exigíveis para prevenir esse dano, poder ter um para-raio, etc. A sua responsabilidade é objetiva de forma integral. Há um dano, há um nexo, há um agente, está formada a tríade da responsabilidade civil, você vai responder, e esse dano e essa obrigação é imprescritível. Responsabilidade administrativa, né? No caso, não necessariamente precisa ter uma materialidade, mas você tem um tipo administrativo, uma conduta vedada, uma conduta específica que é vedada em lei, e que você transgride essa conduta. Por exemplo, né, não construir sem licença ambiental, né, ou operar uma atividade em desacordo com os condicionantes de uma licença ambiental. Não necessariamente você causou um dano, mas você está operando de forma sem observar aquelas condições formais de operação. Isso em si já é uma transgressão. Então, você tem a possibilidade de aplicação de multa, né, pelo Estado, o IBAMA, o órgão ambiental estadual, que for competente, ele vem te fiscalizar. E essa apuração subjetiva, você precisa encargo do órgão ambiental provar que efetivamente houve aí uma negligência, uma imperícia por parte da empresa na administração dos seus riscos que levou àquela transgressão. E de forma muito similar à penal. E aí eu vou fazer um asterisco, a gente vai falar um pouquinho mais da penal, mas eu não vou me deter aqui a ela, mas em relação à responsabilização para a pessoa jurídica na parte penal. É o único caso na legislação brasileira em que o crime ambiental, desculpa, melhor reformulando, o crime ambiental é o único caso na legislação brasileira que permite ou prevê expressamente a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica, independentemente da responsabilidade da pessoa física, do seu representante legal ou seu acionista que tenha participado em deliberação para a promoção de um determinado dano. Referências legislativas, aqui apenas o que a gente acabou de dizer, para a responsabilidade civil. E aí, mas um ponto aqui
Na responsabilidade civil, Leonardo, tudo bem, você falou que precisa de dano, nexo causal e poluidor. Entendi. Imprescritível, objetivo, independentemente de culpa. Ok. Mas quem que é poluidor? Né? Essa é uma questão que, né, volta e meia está nos tribunais, agita muito sempre nas nossas consultorias. Para fins da lei, é todo aquele que direta e indiretamente cause degradação ambiental. Mas indiretamente, vai até onde esse indiretamente? E o que a jurisprudência fala também, coloca de forma bem ampla, que para apuração desse conceito de poluidor, considera-se poluidor quem faz, quem não faz, quem deveria fazer quando não fez, né? E quem se beneficia quando os outros fazem. É bastante amplo mesmo. Então, por isso, até a necessidade de zelo, né, de você construir, por exemplo, políticas de sustentabilidade que busquem atrelar padrões de compliance dos seus fornecedores. Né? Se eventualmente um fornecedor seu causa um dano, e esse dano está vinculado a uma prestação de serviço diretamente a você, ou que você se beneficiou dela, em tese, você pode estar exposto a responder solidariamente depois que vai buscar regresso contra aquele seu fornecedor. Outro ponto que causa mais, traz ainda mais, vamos dizer, peso, né, seriedade para a responsabilidade civil ambiental, é a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Isso afeta diretamente os empresários, né? Também no direito ambiental, assim como no consumidor, se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o que significa dizer o seguinte: se por acaso uma empresa ela é considerada responsável por um dano ambiental e ela simplesmente não tem meios como arcar com aquela obrigação de reparar aquele dano de forma integral, só a ausência ou a insuficiência de recursos já é suficiente para que o judiciário retire a proteção da pessoa jurídica para ir atrás de seus sócios, para que esses respondam diretamente pela obrigação. Avançando um pouco mais rápido, mas falando aqui da penal, como a gente colocou, a previsão expressa da possibilidade de responsabilidade das pessoas jurídicas. E aí isso importa dizer para os empresários, para fins de responsabilidade, para fins de responsabilização seguinte: as deliberações, as reuniões, as assembleias, as reuniões de diretoria, as atas são fundamentais, muito importantes para a sua proteção, né? Aqueles que concorrerem para deliberarem em favor de uma ação da empresa que cause dano ambiental em prol de benefício econômico e ou reflexo do seu representante, ou daquele que tomou aquela deliberação, esse executivo ou o conselheiro, ele pode estar exposto à responsabilidade penal. Tá? Nesses casos, então, qual é a proteção outra? Ela também pode servir de escudo, né? Essas reuniões de diretoria, as assembleias, as reuniões de conselho de administração, o registro do posicionamento, a fundamentação da posição do voto dos seus conselheiros são fundamentais para expressar ali a não concorrência ou a não compactuação desse empresário com determinada ação que possa vir a causar um dano ambiental que responsabilize a empresa e, quiçá, a ele mesmo. Hoje em dia, a gente tem aqui uma limitação maior, a multa pode chegar a 10 milhões quando a gente fala em administrativo, e último ponto aqui, antes da gente chegar na última parte, notem que na responsabilidade administrativa e a penal, ambas são sancionatórias, ambas são subjetivas, ambas admitem prescrição. Mas é muito comum os tipos administrativos e os tipos penais, eles são praticamente siameses, né? Enquanto no decreto federal aqui, que é uma referência geral, a gente tem praticamente o mesmo tipo que é previsto na lei penal, a sanção aqui é diferente, uma penal, outra restritiva de direitos e liberdades e outra multa financeira, embora sejam esferas independentes entre si, elas podem ter algum grau de influência numa outra. O que eu quero dizer? Analisando uma responsabilidade administrativa de uma empresa, você toma uma multa. Muito cuidado no oferecimento de um termo de compromisso, muito cuidado no oferecimento de um TAC, porque admitir eventualmente um fato ocorrido, ele pode ter outra repercussão, por exemplo, numa esfera penal, e não raras vezes, pelo contrário, é regra, órgãos ambientais oficiam o Ministério Público para que então faça uma perquisição
de outras vias penais, por exemplo. Porque você, na administrativa, e o TAC, ou termo de compromisso, não restringia aqueles efeitos, havia um reconhecimento de responsabilidade ou irregularidade do fato ocorrido para fins de negociação de multa, mas você não negociou os efeitos e se admitiu o fato. Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a esse ponto quando a gente está falando dessas duas últimas esferas. Então, pessoal, só para encerrar, se você já tem um compliance forte, é o primeiro passo para que você possa estar numa boa gestão socioambiental. E aí, dentro dessa gestão socioambiental, né, de compliance, se você é uma atividade que tem impactos ou gera impactos, por exemplo, de emissões atmosferas, esse impacto ele vai estar regulado em programas específicos anexos à sua licença. Isso facilita muito, né, a gestão desse risco climático por parte do empresário. E aí você já vai ter praticamente ter o inventário pronto, né? Como escopo 1, 2 ou 3. 3 é difícil entrar num licenciamento, mas com base nisso te facilita se você posteriormente quiser buscar uma compensação de pegada de carbono com base no inventário de emissões e assim qualificar sua gestão, evidenciar para acessar novos mercados e novas linhas de financiamento, você já tem um baseline bem claro de onde começar. Do ponto de vista contratual, é exatamente isso. Saindo do compliance, você pode melhorar seus estándares de controle socioambiental para diversos fins, seja para acessar, né, a linha de financiamento, como para fazer emissões de títulos. Aqui tem diversas e cada uma tem suas regras específicas e vão exigir do empresário uma adequação climática especial. O que a gente quer dizer? No ponto de vista contratual, a responsabilidade ambiental dos executivos ela se torna muito mais uma questão de dever de fidúcia, né? Ela passa para um nível de governança voluntária para a adoção de estándares e de padrões mais qualificados nessa gestão, por meio de transparência, mecanismos de controle, né? A adoção de padrões de operação mais rígidos que aqueles na operação. E, para tanto, muito bem, eu tenho a materialidade. Como que eu adequo? Você pode... desculpa. Gente, se quiserem me interromper, fica à vontade. Estou encerrando aqui também, para não observando o horário. Mas para fazer essa qualificação, né, porque no compliance você tem a referência da legislação, que te ajuda. Que referência eu vou buscar, eu, enquanto empresário, para poder me auxiliar nessa qualificação, nessa governança socioambiental? A gente vai ter que revisitar aquele ecossistema e verificar quais modelos, quais frameworks, né? Por exemplo, o TCFD, que acho que é uma grande referência hoje na parte climática, né? O TCFD, na verdade, ele nada mais é do que um modelo de governança. Ele é um framework. Ele não vai te dar materialidade ali, o que no seu negócio efetivamente é risco. Ele vai te dizer como construir um modelo de gestão de governança e o que você precisa considerar no desenho desse modelo de governança para incorporar variáveis climáticas que afetem o seu negócio no curto, médio e longo prazo. A partir disso, você tem um modelo, você vai precisar preencher esse modelo com mapeamento de riscos e oportunidades materiais. Existem outros estándares que vão suprir essa materialidade. Por sua vez, você vai ter um grau de detalhamento que os provedores que vão alimentar efetivamente no seu negócio vão te ajudar e vão dizer quais são aqueles riscos materiais ditos que na prática se evidenciam. E aí você vai, aos poucos, construindo a tua governança socioambiental e climática. Aqui exemplos, né? Empresas brasileiras que a gente ajudou, com algumas companhias abertas listadas em bolsa, novo mercado, na revisão de políticas de sustentabilidade, justamente ajudando nesse reposicionamento e qualificação de governança. Alguns exemplos de cláusula que a gente ajudou a construir. Muito interessante também, tem uma cláusula que poucas ainda tem no Brasil, mas a gente ajudou a construir também, é o dever, enquanto companhia aberta, de prestar informação ao investidor, de prestar informação não financeira, ASG, né, de índole ambiental, social e de governança,
na mesma proporção, razoabilidade, nível de detalhamento daquelas informações financeiras que são divulgadas em informatórios, em demonstrações financeiras. Acho que isso é um compromisso, uma tendência que cada vez mais vai se ver principalmente na atuação das companhias abertas, né? Equilibrar e dar o mesmo grau de importância às informações não financeiras àquelas financeiras. Isso já tem se refletido nas primeiras exigências. Esse ano é o primeiro ano que, né, a Resolução 59 da CVM já está em vigor para fins de formulário de referência. Finalmente, mudança climática. A gente entende... Léo, tá bom, entendi. Você construiu que, na sua visão, a gestão climática é risco de investimento, e isso se desdobra primeiro no meu compliance, entendi, e depois, contratualmente, se eu quiser elevar essa minha governança para ter uma melhor gestão e acesso a melhores mercados. Entendi. E se por acaso, né, esse dano, né, se acontece, na prática, eu violei as emissões, o padrão de emissão que eu tinha de gases de efeito estufa controlados na minha licença. Isso gera responsabilidade? Como é que isso é tratado no Brasil atualmente? Ok, vamos lá. Fazer duas divisões, tá, pessoal? O que hoje em dia a gente tem ouvido falar na mídia e muitos, os cases internacionais, por exemplo, esse é um dos principais, né? Neubauer, e aí vocês me corrijam a pronúncia alemã, por favor, Humberto. Neubauer versus o governo alemão, em que a Corte Constitucional alemã reconheceu a insuficiência da regulação alemã no tratamento das mudanças climáticas e declarou inconstitucional a regulação e determinou que o Executivo Nacional melhorasse, se comprometesse com metas mais altas. Esse é um caso recente, né? O caso da Shell já um tanto... Eu acho ele mal interpretado, o caso da Shell, tá? Mas em que, na prática, o governo da Holanda determinou também que a Shell assumisse e aumentasse o seu comprometimento com a redução de emissões. Todos esses casos que a gente tem visto na mídia, eles, na verdade, são casos de adequação à regulação existente. Ainda não teve um caso de dano climático, ou seja, que em razão de uma ação realizada no Brasil, por exemplo, vamos dizer, uma emissão teve impacto transfronteiriço em uma outra região e isso alterou o clima local e, portanto, há uma responsabilidade reconhecida direta por esse causador. Isso é tendência, isso é o que a gente cada vez assim, acredita que venha a se tornar uma realidade futura, mas atualmente ainda não houve um caso em que se conseguiu evidenciar esse nexo causal, essa contribuição de uma ação a um resultado climático adverso alheio a terceiro que tenha causado um reconhecimento de responsabilidade. O que existe hoje em dia são responsabilizações por transgressões à regulação exposta. No Brasil, qual seria esse tipo de transgressão? Por exemplo, né? Você tem Kyoto, você tem Paris, que são duas metodologias diferentes, com sistemas diferentes, né? Para Kyoto, as metas que o Brasil se comprometeu foram atendidas. O que Paris veio fazer né, com todas as questões que Kyoto tinha de não participação de grandes emissores, China e Estados Unidos principalmente, e agora Paris tem essa participação e estendendo a obrigação de metas para todos os países, não só, né, anexo 1, países envolvidos, anexo 2, países de desenvolvimento, metas voluntárias, para todo mundo agora é obrigatório. A gente tem uma nova metodologia de aferição de reduções de emissões. Para essa nova metodologia, existia até então a política, quer dizer, existe a Política Nacional de Mudança do Clima do Brasil, mas ela foi construída olhando para Kyoto. Olhando para Paris, a gente ainda precisa de uma adequação. A gente teve os novos decretos, mas os novos decretos eles são muito incipientes na formulação das bases necessárias para a construção dessa nova regulação que seja compatível com Paris. Mas a Política Nacional de Mudança do Clima já sinalizou e preparou alguns setores
dizendo que, para atendimento dos compromissos internacionais, o Estado brasileiro tem legitimidade para estabelecer planos setoriais e exigir, por exemplo, metas de todos esses setores, que vão ser desdobradas em metas individuais dos seus participantes. Essa lógica, esse racional permanece, embora a gente ainda tenha uma falha de adaptação à nova metodologia de Paris. E como exemplo disso, a gente pode pegar um desses setores, né? No caso seria setor de combustíveis e biocombustíveis, a gente tem a Política Nacional do RenovaBio, em que aí sim você tem metas claras estabelecidas para um setor específico, metas claras de redução de emissões, cuja transgressão pode gerar uma responsabilidade. Aqui eu vejo um caso, uma potencial hipótese para uma responsabilização por transgressão climática de algum agente, né? Você tem uma regulação estabelecida, clara, a um setor, a um agente, uma meta. Agora, para as outras, a gente ainda precisa efetivamente caminhar na construção do quadro regulatório, em adaptação à legislação nacional ao Acordo de Paris, e mesmo Paris precisa ser regulamentado, porque, como o COP27 agora trouxe uma das novidades foi loss and damages, né? O início de uma perdas e danos a partir de um reconhecimento de um direito de perdas e danos a partir de ações climáticas, mas isso dentro de um reconhecimento internacional. Até isso se desdobrar dentro da legislação nacional de cada um dos Estados-partes leva tempo, e, portanto, eu não vejo ainda pelo menos uma base tão clara para que você possa especificamente definir quais são as bases para uma responsabilização climática. Porém, a gente tem toda a base geral do direito ambiental, que a gente viu da responsabilidade civil, que pode ser usada. Se efetivamente, a questão é você conseguir provar o liame, conseguir provar a causalidade entre o ato e um dano efetivamente climático. Mas, nesse sentido... Opa, desculpa. A gente já teve um primeiro passo na jurisprudência do... Oi, Léo, só vou... Esse é o último slide. Tá, não, eu não sei se o presidente ainda está aí, porque ele vai ter um compromisso, se ele quiser encerrar. Ou se o nosso presidente já se retirou, não sei, Cecília. Acho que ele teria um compromisso, né? Acho que ele teve que sair aí da sala, mas queria agradecer a presença do presidente Josa. Não, excelente, Léo. Imagina. Bom. Eu ficaria aqui horas e horas, porque tem várias perguntas que eu não vou poder fazer. Mas, sim, encerra aí, por favor, que a gente passa a palavra para o Luiz. Tudo bem. Você me perdoa aqui um pouquinho, Humberto, como a gente teve uns 10 minutinhos também de atraso, e eu senti combinado aqui 1 hora, eu estou me regulando por essa, mas esse aqui é praticamente o último slide, que é o reconhecimento do Supremo, encerrando aqui o direito climático como integrante do direito ecologicamente equilibrado previsto na Constituição, né? E aí que foi no caso do Fundo Clima que ele determinou que o executivo não se omitisse e efetivamente operasse o Fundo do Clima, destinasse os recursos para combate ao desmatamento. Então, hoje em dia, quando a gente fala em litigância climática por dano extracontratual, ainda está muito incipiente. Embora agora, 9 de janeiro, último, o Chile e a Colômbia fizeram uma consulta à Corte Interamericana de Direitos Humanos, justamente questionando quais são as obrigações dos estados na regulação climática. E a resposta desse parecer, provavelmente vai vir um parecer vinculativo, com força vinculante por parte da Corte Interamericana, que vai estabelecer pelo menos as bases iniciais do que é exigido pelos estados, e a partir disso a gente pode entender se já vai haver algum outro elemento que possa permitir uma responsabilização climática. E, por fim, tendências é como se preparar para isso, né? Investindo em compliance socioambiental, se preferir qualificando as práticas de governança e incorporando todas essas estratégias no seu negócio para acessar esses novos mercados. Gente, me desculpe caso tenha extrapolado aqui um pouco tempo, tentei me atender aqui ao tempo concedido, Humberto, mas me coloco à disposição para todos, e também estou ávido aqui para ouvir e aprender com o Vidal, com o Luiz Vidal. Tá ótimo. Léo, tem várias perguntas para fazer. Vocês me ouvem bem? Ok. Eu só lembrando aqui, eu queria depois falar um pouco sobre a responsabilidade civil climática das instituições financeiras, mas vamos passar a palavra para o Vidal pelo adiantado da hora. Só queria lembrar que você falou muito bem, né? São
é um caminho que você vai traçando aí até chegar no litígio climático. Queria, depois, se der tempo, ouvir de você sobre os estudos de atribuição, quando a gente fala como é que a gente usa a estatística para calcular, porque o nexo de causalidade, o dano ambiental, climático, o dano futuro, né? Como é que a gente muita gente fala da estatística, de estudo de atribuição, isso ainda vai demorar para chegar no noticiário, mas eventualmente as instituições financeiras podem ir se preparando ao longo desse caminho na política de responsabilidade, já está aí agora incluindo o risco climático, né, o gerenciamento do risco climático pelo Banco Central, e os próprios empresários, né, quer dizer, esses juízos de probabilidade, como é que você acaba trazendo para o direito todo um instrumental, como você falou, né, não só de entender o negócio, mas entender os números e estimar, né, você começa a ter que usar a estatística também, e o papel do advogado e dos empresários nisso, sem dúvida vai ser fundamental. A nossa lei da sociedade por ações já falava no artigo 116 da função social, e muita gente traça a partir daí uma nova leitura dos deveres fiduciários, né? Mas eu não vou cansar os meus amigos empresários, não, porque agora todos querem ouvir o Luiz Alfredo. Léo, agradecer imensamente você, se for possível, colocar essa apresentação no nosso site, se você permitir, assim faremos, e agradecer mais uma vez a sua parceria, a sua gentileza, compartilhar o seu conhecimento. Se der tempo, a gente vai voltar a você para fazer as perguntas, se você puder permanecer. E passo a palavra, sem mais delongas, ao Luiz Alfredo, sócio da XP, sócio do Guia Bolsa, que vai falar sobre os investimentos, como realizar investimentos aí em 2023. Agora você pode até pegar o gancho aí, como realizar investimentos socioambientais também, Luiz. Boa. Prazer tê-lo com você aí. A palavra é toda sua. Prazer é o meu. Obrigado aí pelo convite. Humberto, Ana Paula, a Associação Comercial aí do Rio de Janeiro. E parabéns aí para o Leonardo Freire. Excelente aula aí. O tema vai ganhar aí cada vez mais importância. A ideia aqui vai ser... Vou já começar a dividir a tela aqui com vocês. Filipe, aqui. Espera aí. Acho que foi. Já está aparecendo a tela aí, né? A ideia aqui vai ser uma apresentação produtiva, para que a gente enxergue oportunidades ao longo desse ano, o que tem pela frente, e a gente vai passar uma visão do mercado não só fundamentalista, como uma ótica que eu gosto muito, que é a ótica do fluxo. Tentando passar aqui, Filipe. Apertei, não foi. Você vai falar com ela. Espera, então. Como é que é? Vai para a apresentação mesmo. Aqui? Passa aí. Pronto, acho que agora vai. Só rapidamente aí, fundei o Guia da Bolsa em 2005, estou no mercado desde 2000. Entrei para a XP em 2008, vamos fazer aí 15 anos. Tive a honra de ser convidado para participar aí do IPO em 2019, lá na Nasdaq, e virei sócio aí da XP exatamente no IPO. Trazendo aqui essa primeira teoria, que eu acho super importante para entender, qualquer mercado, não precisa ser bolsa, pode ser o Bitcoin, pode ser qualquer outra coisa. Eu, ao longo desses anos, eu percebia uma coisa que passava despercebida por grandes economistas, que é uma coisa até meio difícil de entender assim. Imagina você, eu falo da teoria da piscina. O fundamento de uma empresa indo bem atrai pessoas querendo comprar. Então, o fato dela ter um bom fundamento não faz ela subir. É preciso que as pessoas, de fato, entrem comprando, entrem nessa piscina
E quando as pessoas entram nessa piscina, o que acontece com o nível da água? O nível da água sobe. Então, muitas vezes a gente faz uma previsão, por exemplo, olha, está 14 graus a temperatura, mas eu estou vendo para o ano que vem vai baixar para 7. Então, as previsões são todas de que, então, o mercado vai cair, a Bolsa vai se desvalorizar. Porém, se a 15 graus, a grande parte do mercado, muita gente já saiu, você teria um impacto muito pequeno para algum dado negativo, alguma coisa, em relação a uma sensibilidade muito maior. Eu vou explicar isso um pouco mais claro aqui nesse próximo slide aqui. Eu vou trazer, imagina você, as 5 piores crises do mercado financeiro. Cada uma teve uma razão fundamentalista diferente. Então, a gente pega aqui a crise do Japão. Normalmente, quando eu faço uma analogia, se você fala que vem uma gripe por aí, o mercado vai cair um pouco. Vem uma pneumonia, o mercado vai cair muito mais. Sei lá, vai vir um edema pulmonar, crise de 2008. Então, vai ser um negócio muito mais impactante. Só que não é bem assim. Repara essas crises que eu estou colocando aqui. Crise do México, o fundamento é outro. Da máxima até a mínima, o Ibovespa teve uma queda praticamente igual à da crise do Japão. Da Ásia e da Rússia, basicamente a mesma coisa. Vem a bolha da internet, olha lá o subprime. Pior crise, fundamentalmente falando, ela não se confirmou na sua amplitude. E assim seguiu mais 2 outras crises que a gente presenciou aí no mercado. Isso quer dizer o quê? Qual seria a lógica disso? Vamos fazer uma comparação. Jorge Gerdau, ele é um dos controladores da Gerdau. Ele não vende ação em crise. Então, ele não pressiona o preço da ação para baixo. O que pressiona para baixo é o que a gente considera o free float. Free float são as ações aí disponíveis na mão das pessoas para entrar e sair. Esse free float é muito parecido. E aí a lógica das quedas serem muito parecidas. O que a gente está querendo dizer é que basta ter alguma coisa negativa em que não precisa ser muito, basta começar a esfriar o tempo que as pessoas vão embora da piscina. O que eu gosto de chamar a atenção é que o inverso é verdadeiro. Muita gente está assim, mas será que o Brasil vai conseguir avançar em 2023, 2024? O Brasil é o mesmo, pelo contrário, estou mostrando aí altas aí bem relevantes, de mais de 300%, até que a China entra na Organização Mundial do Comércio e começa a demandar commodities, alimentos, o que nos beneficia. E isso levou a uma alta, o dobro, de 2003 a 2008. Eu tive a felicidade de ver alguns clientes, até tem um muito marcante, funcionário do Banco Central, e foi pedindo férias não remunerada, até que ele optou por, de fato, sair e gerenciar a carteira dele. A carteira dele saiu de 1 milhão e pouco em 2002, 2003, para 30 e poucos milhões em 2007. E até hoje ele mora fora e faz a gestão do patrimônio dele. Então, esses movimentos de alta são grandes oportunidades e a gente percebe claramente que os emergentes já respondendo por mais de 50% do crescimento mundial, isso ainda deve se intensificar. Trazendo um pouco do momento atual do nosso mercado, a conta aí que vocês já sabem, só para se tiver alguém aqui numa parte do assunto, mas a gente olha muito para o preço-lucro. Você tem uma empresa que teve um lucro de, sei lá, 1 milhão, ela está negociando na Bolsa 3 milhões, ela está 3 vezes o lucro, basicamente. E aí, quando você olha o preço-lucro das ações do Ibovespa, nos pontos mais baixos, você teve no subprime 6 vezes o lucro, você teve no impeachment ali da Dilma 9,8, você teve o Covid 8,3, e agora não está muito distante desse valor aí que você está vendo,
próximo de 5 vezes o lucro. Algumas ações que sofreram mais por certo risco político, por exemplo, o Banco do Brasil, ele estava negociando a menos de 3 vezes o lucro. Então, bastariam 3 anos para o Banco do Brasil ter um lucro maior do que o valor dele negociado hoje na Bolsa. Entrando nessa parte aqui de uma certa orientação para investimentos em ações, que não deixa de ser uma forma de você empreender, é importante você ter um equilíbrio. Você precisa ter a sua renda fixa ali para uma emergência, para alguma coisa qualquer. Renda variável, ainda o brasileiro não inclui isso como classe de ativo. A gente tem uma baixíssima penetração, vem crescendo e provavelmente ainda vai crescer muito mais. E a parte de imóveis também faz parte de uma carteira bem equilibrada. Entrando aqui na renda fixa, eu trouxe uma oportunidade para PJ, que é um produto que agora com essa taxa Selic de 13,75, ele voltou à tona, mas ele só está disponível pelos grandes bancos para grandes empresas com faturamentos altos, normalmente acima de 300 milhões. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, o Guia da Bolsa. O Guia da Bolsa emite a nota fiscal para XP e depois ele paga seus sócios. Isso leva 2, 3, 4 dias. E esse dinheiro, muitas vezes, eu não aplicava em nada, por quê? Se eu fizer uma aplicação hoje, uma renda fixa comum, para amanhã, incide 96% do IOF. De maneira que, se eu pegar aí 100% CDI, a receita fica com 96% e eu vou ficar com apenas 4%. Então, é um overnight, vamos dizer assim. Essa operação que a XP tem feito compromissada, basicamente, é uma operação de um dia para o outro, em que você faz a operação a partir de 20% do CDI, que já daria 5 vezes mais uma remuneração que você teria num banco pagando CDI. E isso, claro, dependendo do volume, a taxa vai subindo. Só que a gente tem pego muitas empresas em que elas não estavam remunerando o capital de giro delas. É uma forma de você gerar uma receita extra com esse capital de giro, principalmente agora que o juro está no 13,75, um nível alto. Então, rodar o dinheiro, às vezes, uma semana, 3, 4, 5, 6, 7 dias, faz uma grande diferença no final do mês. Aqui eu vou fatiar e vou passar um pouco do maior problema que eu vi ao longo dos 23 anos. As pessoas tendem a entrar no mercado que elas não estão acostumadas a entrar meio que devagar para ir pegando confiança. Então, eu vou mostrando aqui em cima as altas, embaixo as quedas do anual da Bolsa, e acima de 20% eu chamo a atenção na parte direita, abaixo de 20% também ali na parte direita. O que, em geral, as pessoas fizeram, que eu vi? Elas vão entrando devagar, conforme vai havendo um retorno positivo, elas vão ganhando confiança e vão aumentando. Vão aumentando. De maneira que, quando chega um ano ruim, ela está com uma participação elevada no patrimônio. Então, esse a gente considera o primeiro grande erro. Você ter a carteira equilibrada e a parte que vai para a renda variável, você definir lá 10%, 15%, se você é mais agressivo, 20%. Mas vamos pensar em 10% e fazer uma conta redonda. Vamos colocar assim, o cara tem um patrimônio de 10 milhões, ele vai botar 1 milhão na bolsa, que seria 10%. Então, a gente usa uma técnica que seria entrar todos os anos do mesmo tamanho, percentualmente falando. Só para a conta ficar fácil, o patrimônio vai ficar sempre em 10 milhões. Então, eu entro no primeiro ano com 1 milhão, obtenho um excelente lucro ali em 2003, você vai lá, retira e distribui de novo em imóveis, distribui em renda fixa e vai mudando. Vai passando aí os anos, você vai tendo a mesma jogada, você vai sempre tirando. Imagina, vamos fazer aqui uma simulação,
que o pior momento para você entrar na Bolsa era antes da crise do subprime. Imagina agora que o Leonardo, fazer um exercício assim rápido, Leonardo, se me permite, você colocou lá 1 milhão no final de 2007. O que aconteceu? Entrou a crise logo em seguida que você fez o aporte. E aí, você seguiu a regra. Você aportou 412 mil, você já estava combinado isso, para você entrar em 2009 com 1 milhão de novo. E aí, quando você vai ver, mesmo o Leonardo entrando no pior momento, basta ele estar do mesmo tamanho que em 2009 ele não só recupera 412 mil da crise, como ele dobra isso. Ele recupera em dobro. Depois você tem aí um período de 6 anos com baixa rentabilidade e o mercado caindo praticamente 4 desses 6 anos que eu peguei aqui. E ainda assim, você ficar investindo em 4 anos com vento contra, muita gente teria desistido. E a gente mostra que, mesmo assim, depois vem uma compensação de vários anos com rentabilidades altas, mesmo ali no Covid. Agora, pegando os últimos 3 anos que eu gosto de chamar a atenção, você tem 3 anos em que o mercado não andou nada e você está aí, por isso que as empresas andaram melhorando o lucro e o preço não subiu. O preço não subiu, o lucro aumentou, reduziu a relação preço-lucro que a gente viu há pouco ali no slide. Mostrando assim, para quem não tem ainda Bolsa como uma classe de ativo, 14 anos em alta para 6 de queda nesses últimos 20, ou seja, 70% do tempo a Bolsa sobe. Altas expressivas tivemos 8, quedas acima de 20 tivemos apenas Cecília? Cecília? Alô, Luiz. Conseguiu voltar, Luiz? Olá, Leonardo, me ouve? Estamos te ouvindo, Humberto. Acho que o Luiz caiu, né? Caiu. Bom, estamos tentando Acho que ele voltou aí, viu, Humberto? retomar aí. Ah, tá. Vamos lá. Senão eu já ia fazer umas perguntas para o Leonardo aqui. Aliás, Dani, eu sei que você sempre gosta de fazer, de chegar até o final, fica à vontade. Oi, Luiz, vamos lá, vamos retomar? Oi,
Voltei aqui, deu um Acontece. problema. A internet baixou. Deixa eu só voltar aqui a compartilhar. Estou gostando muito aí, tem várias perguntas também já. Qual? É esse aqui? Acaba compartilhando. Primeiro botou o PowerPoint. Isso. Agora compartilha a tela. Ih, peraí. Vê se está aparecendo a pergunta. Só se está aparecendo. Não está aparecendo, não. Tem que compartilhar. Tá. Volta para a reunião. Share. Isso. Aqui? Pronto, pessoal. Pronto. Já voltaram a ver? Desculpa aí, pessoal. Cai. Voltou, agora eu estou vendo. Aí aqui eu quero chamar a atenção de pontos e por que os economistas erraram numa previsão de -0,5 e o Brasil cresce 3,1. Né? Eu estava falando que cresceu mais do que a China com uma inflação de 5,4 contra 7% numa inflação americana. Então, tudo bem que pode não se repetir nos próximos anos, mas, de fato, é um dado para a gente comemorar. Crescer mais do que a China. Fazia 42 anos que a gente não crescia mais do que a China e com uma inflação ainda menor do que dos Estados Unidos. Um dos pontos que eu avaliei é um estudo do IBRE, na FGV, em que eles colocam que o Brasil está passando por um processo de formalização via MEI. Isso aí tem um impacto de... A cada 1% que sai da informalidade, ele chega a afetar 0,74 o PIB, positivamente. E aí gera aquilo, né? Aumenta o número de formais, você pode diminuir a carga de imposto e acaba um ciclo extremamente positivo e que é um processo que o Brasil era campeão em informalidade. Então, esse processo de formalização, eu acredito que vai se intensificar e vai ajudar aí a empurrar o nosso PIB. Segundo esse estudo, teria de até 8%, aqui embaixo eles mencionam até 14% se for o melhor cenário, entre 22 e 26. Me chamou a atenção um impacto tão alto no PIB para um período tão curto de tempo. Dando continuidade aí à parte também que a gente tem visto, um investimento aí quase chegando a 20% do PIB, e com um detalhe super interessante, a participação do dinheiro público em 2022 foi de 0,3%. A gente está passando por um processo de crescimento de investimentos no país da melhor forma, que é a forma mais sustentável, que seria via o setor privado. Aqui a gente só cita aí esses 3 trilhões. A matéria do lado é a mesma, 2,9 em 10 anos. Acredito que para nenhum tipo de governo, não importa se é direita ou é esquerda ou é centro, de qualquer forma, ele vai continuar com o que trouxe a segurança para o investidor. Eles criaram alguns gatilhos, né? Principalmente o Tarcísio, na infraestrutura, criou alguns gatilhos que acelerou a entrada de grana, e isso eu acho que vai continuar. Não há menor interesse, na minha opinião, do governo não querer atrair uma grana dessa. Voltando aqui, a gente está com Bernardo Api no governo atual, com uma ideia de aprovar a reforma tributária até mesmo no primeiro semestre. E o que teria a reforma tributária de impacto econômico? É a reforma de maior impacto econômico para o Brasil. Segundo o estudo aí do Bernardo Api, essa reforma dele que está aí sendo cogitada, ela pode gerar um impacto de até 20% no PIB em 15 anos. Só para vocês entenderem, reduzir a ineficiência logística. Você tem hoje, por exemplo, no Mato Grosso, o boi, mas o frigorífico ele está em São Paulo. Você tem em São Paulo o grande comprador de carro, só que a montadora está lá onde está o boi. Então, na hora que você colocar o frigorífico do lado do boi e a montadora do lado de onde ela vende carro, isso gera um ganho absurdo de eficiência e vai impactar direto no PIB nos próximos anos.
Então, a gente, às vezes, não dá muito valor aí para a reforma tributária, acha que, pô, mas vai aumentar imposto, vai diminuir. Não, esquece aumentar ou diminuir. São ganhos em que ninguém perde, teoricamente. Então, a probabilidade de ser aprovado, ao meu ver, é alta. Diminuir a burocracia contábil, também é gasto horas e horas até para grandes investidores entenderem como é que funciona essa parte tributária no Brasil. Isso tudo gera também muita ineficiência. Então, só esses 2 pontos, repara que a gente não está falando em aumento de imposto, não fala em redução, mas são impactos extremamente relevantes num horizonte aí de 15 anos. A gente gosta de chamar a atenção que o ano passado a gente cresceu, né, 3,1%, mas o agro ele foi negativo. Teve uma revisão agora para menos 1%. O agro andou para trás, ele contribuiu negativamente com o PIB de 2022. Se você teve ainda um agro negativo, sua produção menor não ajudou muito na inflação. Esse ano, a previsão aí do IPEA, divulgou agora em janeiro, ele está prevendo 11,6% de crescimento para o agro este ano. Isso daria, como tem mais de 10% de representação, só o agro, o Brasil já estaria com 1% de crescimento em 2023. Só o agro já garantiria aí um crescimento de 1%. Fora esses outros fatores que eu não citei aqui, mas teve a reforma da Previdência, que também vem gerando ganhos aí ao longo dos anos, e cada vez o ganho é até maior. Mas você está falando de investimento em bolsa, é um investimento mais especulativo, o estrangeiro entra num ano, pode sair no outro, não é muito comum. Ao longo dos últimos 10 anos, o estrangeiro comprou o Brasil durante 6, vendeu o Brasil 4. Ano passado, ele virou a mão e voltou a ficar positivo. Mesmo nos anos que ele comprava tão pouco comparado com o resto do mundo, que percentualmente a gente vai ver que já vai caminhando aí até para finalizar a apresentação, e aí eu mostro essa piscina, né, do investidor estrangeiro, como é que está esse fluxo. Mas é importante chamar a atenção nesse slide que o investimento direto no Brasil ele foi a 90,6 bi. Isso aí está dando quase meio tri, somente em 2022. É o maior investimento, maior volume desde 2012, mostrando uma confiança do estrangeiro muito maior do que do próprio investidor brasileiro. Então, entrando nessa parte aqui, final, para a gente dar uma olhada na piscina, que eu acho que é super... Olha, a linha azul escura, que está ali começando com 11,3, é o total de ações dentro da indústria de fundos. Então, se você tem dinheiro na poupança, não conta. Você tem uma LCI, um tesouro, não conta. Se o fundo DI comprar um tesouro, agora passou a contar. Então, a indústria... Você repara aqui na direita que hoje a nossa indústria já está em quase 6 trilhões de reais. Ela é extremamente sensível aos juros. Então, lembra que o Leonardo fez uma compra bem ruim em 2007 e a Bolsa teve uma pior queda em 2008? Olha a coincidência, olha. 22% de toda a grana estava alocada em ações, ou seja, a piscina estava cheia. Agora, se você olhar o fundamento, Petrobras descobriu o pré-sal, Brasil na capa aí de várias revistas, inclusive mundiais, como a Bola da Vez, a Vale reajustou o minério pela primeira vez, 2 vezes seguida com as siderúrgicas chinesas. Antigamente o minério era reajustado anualmente, né? Agora é que passou a ser diário, vai depender do preço dia a dia, mas a situação nossa era extremamente positiva, e todo mundo confiando muito no Brasil. A piscina estava lotada, 22% de participação em ações, e teve uma grande queda. De lá para cá, você repara que a maré estava baixando. Maré baixando, você vai ter uma probabilidade pequena de obter êxito com investimento em ações, porque o mercado
ele vem diminuindo sua participação. Aqui, quando vocês podem ver, em 2016, com o impeachment da Dilma, a gente baixou do mínimo normal, que seria 11,5%, entrou o Joesley Day, houve mais uma saída forte, paramos em 8,5% em ações, a menor alocação da história. Depois vocês viram grandes anos, 3 ou 4 anos seguidos, com boas altas, inclusive economistas não entendendo muito, porque em 2016 a gente teve PIB negativo, mas a Bolsa subiu mais de 30%, mesmo com PIB negativo. Agora a gente chegou a 2%, só que muitos problemas aí, a comunicação não estava legal, e aí o mercado nem subiu tanto, chegou a 15,2% ali em 2020, antes da pandemia. O fato é que a gente precisou dar uma correção nos juros, teve uma alta relevantíssima de 2% aí para 13,75%, que é o atual juros. Provavelmente já tem gente achando que cai no final desse ano ou cai ano que vem, mas o fato é que, a princípio, ele não vai para 16%, ele não vai continuar subindo. E a redução, mais uma vez, com a entrada de um novo governo, essa polarização aí, levaram muito para o lado político, que eu acho que não é por ali que a gente vai ganhar dinheiro, não importa se é direita, se é esquerda, eu acho que o Brasil, como eu mostrei em slides anteriores, ele tem pontos muito mais importantes. E, só finalizando aqui, 10,5% hoje é o atual patamar. A gente está com 1% abaixo do mínimo da primeira década aí, entre 2000 e 2010. O mínimo era 11,5%. Então, a gente já está com uma capacidade de queda pequena. Isso não quer dizer que a Bolsa não pode cair ainda alguns meses, mas não me surpreenderia se a gente tiver um ano aí com uma alta até interessante, porque as pessoas precisam voltar. E tem um dado que vai ficar mais interessante ainda, que é o percentual do Brasil na carteira global. Aqui para trás, chegamos a quase 2,5% da carteira global. Repara que mesmo nos anos que o investidor comprava, apesar dele comprar alguns bilhões, percentualmente ele andava diminuindo o Brasil. Agora sim, em 2022, ele aumentou. Para vocês terem uma ideia, de 2000 até 2022, o melhor ano tinha sido 20 bilhões que entraram na Bolsa. O que aconteceu em 2022? Batemos recorde, mas mais do que isso, entraram 100 bilhões de reais na Bolsa, 5 vezes o recorde anterior. É muita coisa, 500% de entrada acima do normal. E o mais bacana, como é que está a piscina do investidor estrangeiro em termos de Brasil? 0,42, não tem nada. Esse cara pode comprar muito mais, inclusive em janeiro estava em 11%, 11 bilhões. Então, se você anualizar 12 bi, que já estava batendo em janeiro, deve ter terminado aí próximo de 12, isso vai dar mais do que os 100 bi do ano passado. Significa que a previsão é de entrar mais de 100 bilhões de novo. Você vai olhar para o dólar, ontem ele baixou de R$5. Isso não é sinal de cenário ruim pela frente, é sinal bom. Economia americana, só para falar rápido, uma dívida hoje saiu de $1 trilhão para 9 trilhões. Eu respeito qualquer um que queira investir em dólar, mas eu prefiro estar em real. Não sei quando, mas eu não apostaria no dólar como uma moeda para médio e longo prazo. Possível que ainda dure algumas décadas, talvez, mas os fundamentos são muito claros que o Brasil teria uma condição muito melhor. E já a inflação e o crescimento passando, como foi o ano passado, eu acho que é um início de um movimento muito grande que vem por aí. O último slide é quando eu comparo os dois. O ano passado, a gente teve 100 bilhões entrando de estrangeiro na Bolsa e a indústria local
vendendo, porque os juros foi para 13,75. Então, multimercado hoje, se você pegar, abrir na CVM como é que está a carteira, os multimercados estão com zero bolsa. Esses caras não têm muito o que fazer. Vai sair o quê? Vai ficar negativo, vai fazer short? Eu nunca vi multimercado entrar assim pesadamente vendido. Então, eu acho que tem muito mais espaço para essa turma voltar para o mercado do que a gente ter um cenário aí ruim. Juros para baixo, provavelmente o investidor local vai querer voltar. Beleza, ele vai comprar de quem? Ele vai comprar do estrangeiro? Mas peraí, o estrangeiro está com 0,42. Estrangeiro é possível que leve alguns anos comprando mais de 100 bi para, de fato, ele voltar ao que tinha, que era 2,5. Não é nada. E o Brasil ganhando relevância em termos de crescimento no mundo, com uma inflação comparativamente muito melhor do que sempre foi, me parece que não vai ser por aí. Então, peraí, 85% do volume na Bolsa é local, institucional, que é a coluna da esquerda, e o da direita é o estrangeiro. 85% do volume do mercado está na mão de dois grandes players extremamente baixa alocação. A piscina está vazia e, pela primeira vez, ela está vazia internamente, do ponto de vista local, mas, quando você olha para o mundo não tem nada de Brasil, apesar de ter comprado 100 bilhões de reais. Muita gente que tentava entender a alta do Bitcoin, a alta de Bitcoin não tinha fundamento. É apenas piscina. Se cada um quiser botar 1% da sua reserva em Bitcoin, o Bitcoin foi a 60 mil dólares. Então, é importante olhar o fundamento, mas é muito mais importante, na minha opinião, olhar se a piscina está cheia ou se ela está vazia. Isso aí é o trabalho de assessoria que a gente faz, e a ideia era entrar aqui para contribuir, para vocês terem uma visão de Brasil. Se tiverem alguma pergunta aí, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado aí, Luiz. Excelente por essa aula aí de investimentos, né? Certamente essa agenda positiva, essas notícias boas que a gente recebeu hoje, já desde o início da reunião, agora com chave de ouro, o Luiz aí, do Guia da Bolsa da XP, nos coloca. A gente tem muitas razões para ser otimista com fundamento, né? E foi um complemento aí da gente falando já dos investimentos ESG, da responsabilidade dos empresários, mas as oportunidades também, como o Leonardo falou, e você veio consolidar. Eu queria abrir para as perguntas, Dani, Ulisses, Paulo, né? Paulo também tem uma agenda forte de investimentos na educação, aí Paulo Millet, Thor, se vocês quiserem fazer, por favor, sintam-se à vontade aí para os nossos convidados, tá? É só abrir o microfone e perguntar. Posso começar, Humberto? É o Dani aqui que está falando. Por favor, só se apresenta, Dani, que eu sei que você é uma pessoa muito querida em São Paulo, mas não é todo mundo que te conhece. Tá bom, então vamos lá, né? Bom, eu sou o Dani Glickmanas, eu sou presidente do Shopping Center 3 aqui na Paulista, esquina com a Augusta, né? Duas avenidas muito, muito importantes, há 20 anos. Eu sou mentor de uma disciplina do INSPER, que é ligado à inovação, o INSPER aqui de São Paulo. Sou formado em MBA no INSPER. Eu invisto em startups e participo de conselhos de startups. Tá? Uma delas é muito ligada, e achei super legal, né? Porque o Leonardo está falando de sustentabilidade, compliance, e essa startup que eu vou marcar de trazer aqui para esse comitê para apresentar, nós viemos para resolver o problema da falta de água no mundo, tá? E aí você fala, falta de água, né? Você colocou no teu slide, achei tão bacana, né? Então, na verdade, a gente age na perda, né? Porque a gente fica preocupado se vai ter água para distribuir, só que o Rio perde 75% na distribuição, São Paulo perde 50%. A gente montou um sistema com inteligência artificial, eu vou vir aqui para detalhar, tá? Mas uma coisa muito bacana, tá? Também atuo como... Eu mexo com todos os mindsets de inovação e ajo nas empresas que me contratam para implantar inovação. E inovação não é hardware, tá? Então, eu levo a cultura para essas empresas, tá bom? Bom,
Aí eu vou linkar com a minha... Acho que me apresentei, tá, Humberto? Acho que foi o suficiente. Tá? E estou no Ibracem, né? Que é uma plataforma de compliance, que, aliás, por isso que eu cheguei no comitê. Tá? É um prazer estar aqui no comitê, tá? De compliance. Tá feita a apresentação e já está convocado para a próxima reunião aí. Vou falar com a Ceci. Ótimo, com o maior prazer. Bom, aí, em vez de eu fazer uma pergunta para um e uma pergunta para o outro, eu vou linkar o que os dois falaram, tá? Quando o Luiz fala, poxa, tem um dado muito importante, né? Pequenas e médias empresas estão aumentando demais o volume delas, elas vão ser muito importantes. E, aliás, se a gente pegar o mercado americano, que tem as empresas monstruosas, mas se a gente olhar a base deles, eles também têm muitas empresas pequenas e médias. O empreendedorismo nos Estados Unidos é uma loucura, né? Tomara que o Luiz esteja correto, e eu acredito em você, tá, Luiz? A gente vai chegar nisso, tá? E aí vem o desafio que eu vou colocar aqui para o Leonardo. Leonardo, para pensar uma coisa. As grandes empresas que estão se conectando com o SG, né? Todo mundo quer ser sustentável, mas a base de fornecedores dessas empresas, elas são também os médios e os pequenos. E onde que vem um grande desafio? Eu já falei para o Humberto isso, a educação. Quer dizer, quando eu lá no Ibracem, a gente faz o compliance de grandes empresas, né? E as grandes empresas falam para a gente, poxa, é muito legal a plataforma de vocês, mas vocês mostram para a gente tantos problemas nas empresas grandes e nas pequenas, e eles não entendem o ESG. A gente tem uma dificuldade enorme de cobrar, e a gente só consegue controlar isso falando o seguinte, olha, se você não arrumar tal procedimento dentro da sua empresa, se você não tiver certidão disso, certidão daquilo, ambiental ou mesmo social, esquece, você não vai ser meu fornecedor. E o cara fica desesperado, mas eu não sei o que ele está falando. Então, eu sinto, eu sou, nossa, eu já sigo o ESG, você falou Escopo 3, eu fiquei tão feliz de ouvir Escopo 3 de um brasileiro, porque eu acompanho isso na Europa, né? Na Europa está avançado, né? Então, Leonardo, linkando ao que o Luiz falou, eu gostaria de ouvir você sobre esse tema dos pequenos e dos grandes. Você pega São Paulo e Rio, o universo é enorme, tá? Então, a gente tem que ajudar toda essa massa que a gente tem. Tá bom? Não é pergunta, é mais ouvir você, por favor. Tá joia, Dani, chamando de Dani já, assim, sim, o Humberto apresentou. Também sou, como você aqui, estamos muito próximos. O escritório fica aqui na Paulista com a Angélica, então qualquer dia a gente marca de se encontrar também, vai ser um prazer. Até porque o mercado está bastante aquecido, Bruno. Ontem até a gente falou de novos, pequenos e médios, né? Tanto para prestadores nesse ecossistema de informações não financeiras, a SG está bastante aquecido, né? A gente também auxilia aqui alguns fundos anjo e tudo em algumas rodadas. E a gente percebe essa movimentação. Recursos não falta projeto, né? Falta a gente com a consistência, né? Mas diretamente do teu ponto, Dani, eu concordo totalmente contigo. Tem uma dificuldade, assim, tem diversas dificuldades, mas se for a gente concentrar em algumas principais, eu diria, existe barreira social de capacitação profissional, sem dúvida. Existe barreira de informalidade, muitas vezes, precisa trazer esse pessoal, e isso, acho como, e mais de conhecimento efetivo, né? De funcionamento. Acho que isso, de certa forma, vai ser colocado de baixo para cima em relação às empresas maiores, essa influência. Como? Né? E como você pode ajudar? Tem a velha forma tradicional de, né, revisar o teu cadastro de fornecedores, né, rever lá o compliance e botar caixinha para onerar, colocar mais requisitos de adequação e conformidade para os fornecedores, e aí a reação normal é o tradicional, o pessoal fica um pouco perdido, sem saber, desesperado, saber o que precisa fazer. Não acho que isso é a melhor forma, tá? Eu acho, sim, que você pode, inclusive, valorizar a atuação de uma empresa quando você inclui na sua atuação,
claro, uma empresa que possa ter essa capilaridade, possa ter essa capacidade de apoiar a capacitação profissional dos seus próprios fornecedores, você vai criar uma fidelização enorme. Além disso, uma customização dos serviços do teu fornecedor em relação à tua necessidade, né? E maior controle. Investimento em auditoria, né? Talvez se você não tiver ainda, não, quer dizer, uma empresa que faça sentido se associar às outras para ter escala e abastecer esses treinamentos, investir em auditoria dos seus fornecedores. Uma outra solução viável é fazer isso via entidade setorial, via associação, né? Você pode criar programas de treinamentos nas associações setoriais. A gente pode ter que conversar com a CRJ, de repente, para ajudar nessa educação, de repente, aí você até comentou, Humberto, ainda não conheço o Paulo Miller, mas tem todo esse tratamento de conscientização nesse público para qualificar a tua base. E não é só assim, não é só uma dificuldade nossa, Brasil, Dani, assim, tem empresas aqui que a gente assiste, outras que têm, às vezes, a matéria-prima vem Bolívia, né, vem Peru, né, principalmente indústrias têxteis, né? Outras, enfim, partes de mineração também, ou de beneficiamento. Então, isso é uma dificuldade da cadeia, mas eu vejo dessa forma. E você pode, via política de sustentabilidade interna sua, estender os teus padrões de conformidade e, às vezes, até mesmo de qualificação para a sua cadeia, mas num programa de transição, né? Apoiando eles. E esse apoio você pode reverter depois como um valor a ser reconhecido na empresa, evidenciando isso e trazendo para como evidências como os quesitos sociais de atuação. Isso é reconhecido depois em diversos questionários, inclusive de índices de bolsas, por exemplo. Perfeito. Dani, só queria te pedir licença um minuto, já que o Paulo foi citado aqui, tem direito de réplica, que é os projetos educacionais, inclusive educação financeira, e ele está falando agora um projeto de metaverso grande. Eu até apresentei para ele o Paulo Barcelos, do BNDES, para que ele pudesse essa coisa da educação digital, né? E está fazendo um projeto grande aí de agenda ESG também com o governo do Estado. Paulo, o que você pode ajudar? Vamos pensar em alinhar esses caminhos, até o Luiz, aí, de repente, essa educação financeira do pequeno e médio empresário para os investimentos, né? Que a gente pensa até para os nossos filhos, né, Paulo Miller? E eu queria ouvir um pouco de você aí e estabelecer essa ponte aí. Ó. Você já pode falar com todas essas pessoas aí, se autorizarem, a gente faz essa ponte com você. Por favor, Paulo. Autorizado. Legal. Obrigado, Alberto. Obrigado primeiro pelo convite. Vou me apresentar rapidinho aqui também. Eu sou presidente do Conselho de Educação da Associação Comercial. E minha história começou em tecnologia lá atrás, no século passado. Tecnologia, depois gestão e depois educação à distância. Já tem 30 anos que eu estou na área de educação à distância. Antes da internet existir, eu fazia coisas em disquetes, espalhando disquetes com educação e cursos por aí afora. Muito de educação corporativa, universidades corporativas, parcerias com universidades. E aqui na Associação Comercial a gente tenta promover sempre a ideia da educação, não é aquilo que acontece apenas em sala de aula, mas é o que acontece no mundo lifelong learning, né? Aprendizagem ao longo da vida para todo mundo. Nesse projeto específico que o Humberto me convidou para no dia 3 de março, né? Sexta-feira, 3 de março, eu vou apresentar para vocês, mas é um projeto de metaverso focado nos ODS da ONU. Tá? Então, ele não é um metaverso para você botar um óculos e sair dando tiro, porrada e bomba. Não é isso. É um metaverso que vai tratar de conhecimento, de informação, de mobilização para as ODS de 2030, com um foco bem interessante que a gente resolveu colocar que o mundo está em 2030 no nosso metaverso. E todas as metas e objetivos foram cumpridos. Então, a gente quer mostrar exemplos do que seria 2030 com os objetivos cumpridos. Então, o problema da água foi resolvido, o problema da energia foi resolvido, o problema da fome foi resolvido. Então, a gente quer mostrar como é que seria isso resolvido. A gente não vai mostrar o processo ao longo do tempo, mas vai mostrar, olha, vai ser legal se tiver tudo resolvido. Então, queremos mostrar isso, esse é o nosso metaverso, vai funcionar nessa linha, e a gente quer fazer isso ser transformado num grande, não num marketplace, mas num business place.
em que as empresas e organizações interessadas façam seus negócios ali sempre com foco na sustentabilidade, no negócio, no investimento. A gente vai ter uma praça de startups, tem uma praça das ODS, tem uma área de franquias, tem uma área de negócios, só que com na sustentabilidade, nos ODS da ONU, e cada um deles representado. Vão ter estação de energia eólica, estação de os prédios com energia solar, estação de hidrogênio verde, vão ter empregabilidade, água, tratamento de água, esgoto. A ideia é essa, e vai ser um processo em construção. Quando é que vai ficar pronto? Nunca. Nunca, porque ele vai ser permanentemente melhorado e ajustado. Então, essa é a nossa intenção. Eu já vi alguns comentários aqui, tem muita parceria para a gente fazer aqui rapidinho. Com certeza já deu para enxergar aqui, tanto no lado da formação, na captação de investimento, nas startups, na educação, de uma maneira geral. A gente quer muita coisa gamificada, que o pessoal possa entrar e aprender ao longo do tempo, né? Entra numa estação de hidrogênio, entra na outra, vai aprendendo, vai contando pontos. No final, ganhou um brinde, ganhou um curso grátis, ou ganhou um pirulito, ou fez alguma coisa assim. A lógica da gamificação atravessando o conjunto todo. Isso é um resumo assim, rapidinho do projeto, mas no dia 3 a gente detalha bastante aí e vai ser legal. Excelente, Paulo. Aí você já vai fazendo a propaganda dia 3, a próxima reunião do nosso conselho, 3 de março, sexta-feira, estão todos convidados. O Dani aí vai aproveitar, puxar um pontinho desses ODS aí, a gente vai combinar. O Luiz, se você quiser depois falar com ele também, aí envolvendo esse projeto Metaverso, está sempre convidado. O Luiz, a Ana também, todos aí do Guia Bolsa e da XP. Não sei se vocês querem endereçar aí umas palavras finais agora para a gente. Mas agradecer imensamente a presença de todos os nossos conselheiros, abrir a palavra também para os conselheiros aqui, se quiserem falar em algum projeto, alguma questão, e deixar o Leonardo e o Luiz também darem seu recado final aí, sempre agradecendo muito mais essa reunião do Conselho de Governança, Compliance e Diversidade. Por favor, Leonardo e depois Luiz, se algum conselheiro quiser também endereçar umas palavras finais, por favor, só se manifestar. Joia, Humberto, agradeço, obrigado o convite novamente, também agradeço aí ao Luiz Alfredo pela gentileza. Eu aprendi muito, e falar que eu aprendi muito com você, Luiz, gostei dos seus exemplos, pelo visto, naquele seu exemplo, eu acho que eu fui bem nos investimentos. Apesar da gente aqui, enquanto no escritório, né, a gente tem uma política interna de restrição, sócios não podem, a gente não pode atuar diretamente no mercado, por uma questão de acesso à informação privilegiada, tudo, mas assim, enquanto pessoa física, pelo menos eu posso falar que eu compartilho, eu acho que depois de ainda ouvir a sua exposição, fico ainda otimista mesmo pelos próximos anos do nosso país. Acho que tem muita gente, embora eu confio, acho que a gente tem que ficar aqui, apostar aqui que a gente vai fazer dar certo. Fiquei aliviado de saber que da preferência por posição real também, mas enfim. Agradecer à Associação Comercial do Rio de Janeiro, novamente em nome do presidente José Brito e do Conselho Empresarial de Governança, seu nome, Humberto, pela oportunidade. De novo, acho que a gente tem que sempre estar junto com pessoas qualificadas, e acho que é assim que a gente vai construir um mercado confiável, com credibilidade, atraindo capital smart money, né? E também capital qualificado para ter novos negócios que efetivamente contribuam aí para o crescimento da nossa cidade e do nosso país. E fico à disposição de todos. Humberto, desde já o teu Liso aqui, se quiser passar meus contatos depois, quem precisar, eu fico à disposição. Tá, joia? Obrigado. Obrigado, Leonardo. Agora, Luiz, por favor. E Luiz, se você autorizar também, a gente coloca a sua apresentação aqui para os nossos membros e sócios, tá? Com certeza. Tá autorizado. Pode passar aí o que precisar. Olha, foi uma alegria muito grande. Adorei aí essa visão aí, que eu acredito também que tem a ver você selecionar ativos com empresas mais comprometidas. Isso eu já tinha lido um artigo sobre isso. Então, acho que isso foi de grande valia, foi ótimo ter escutado. Dani apresentando um projeto aí também de startup. Eu tenho me aproximado de um grupo aí que toca muito aqui no Rio, talvez ele já até conheça, mas faz muito sentido, né? Porque o mesmo cliente que ele monta uma carteira
em renda fixa, ele monta uma carteira em ações e ele monta uma carteira em startups também. Muitas vezes é o mesmo. O Paulo também mostrando aí o metaverso. Eu tenho um grande amigo, foi conselheiro aí de grandes empresas, e ele fala muito do metaverso, ele que me estimulou a entrar, o Manuel Cordeiro, foi presidente da Valia durante muitos anos, e a gente tem uma sinergia muito grande, e também acho que ele hoje tem participado, tem atuado mais nas SAFs, né? Ele participou mais ativamente na SAF, agora recente, do Vasco, estudou todas, e como um vascaíno eu adorei saber que tinha alguém ali cuidando bem para que nada desse errado. Ele estudou todas as SAFs, tudo que dava errado, e a princípio até teve uma palestra na OAB da Barra, em que havia um grupo lá de advogados ligados a essa parte, né, jurídica da SAF. E eles ficaram assim, não imaginei que vocês estariam tomando tanto cuidado, tanta coisa, e foi muito bom. Então, acho que na vida o que tem de mais valor são essas amizades, que você troca informação e você sai feliz. Então, a gente tem tido aí tanta discussão ruim, política, indo numa direção que não agrega. Então, eu fiquei muito feliz de ter participado e muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, Luiz, a gente fazendo essas novas amizades, as pontes. Temos um conselheiro que é o Duque Estrada, do Vasco, lá, que participa aqui do nosso conselho, e quem sabe você não ajuda a trazer o Manuel aí para falar para a gente sobre SAF aqui, seria um tema muito interessante, né? A gente entregar isso aqui para os nossos membros aqui, que tem grandes vascaínos aqui históricos, apesar de eu ser rubro-negro, está aí, né, a expectativa que o meu investimento se realize lá em Marrocos, né? Mas quero te agradecer muito também, você está sempre convidado aí, vamos manter contato. Alguém quer se pronunciar? Dani, Thor, por favor, algum conselheiro, senão a gente vai encerrar aí hoje. Só queria agradecer, e não vou falar de futebol, porque eu sou palmeirense, tá bom? Tá bom? Palmeiras é irmão. Tá bom. Não, então é melhor eu não falar de futebol aqui, que senão... Tá? Não, mas muito obrigado, parabéns, eu adorei. Paulo, por favor, eu queria que você me mandasse um oi aí do teu WhatsApp, por favor, que temos bastante coisa para conversar. O Luiz Alfredo também. O Leonardo, eu já mandei um WhatsApp para ele. Então, como sempre, Humberto, todas as reuniões da associação, é um network absurdo, tá? Então, parabéns também pelo tema compliance e por esse network de um nível muito alto, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Dani, você é um amigo querido, espero que esteja tudo bem aí em São Paulo, e é isso que a gente fala, o nosso objetivo é esse mesmo, é melhorar a qualidade da decisão pública e privada, né, governança, qualidade do debate, como o Luiz falou, né, a gente tem que aumentar o sarrafo aí do debate, agradecendo a todos, desejando um excelente final de semana, excelente sexta-feira ainda, e até dia 3 de março, então, e eu faço esses pontos aí, Dani, pode deixar. Grande abraço. Obrigado, gente. Bom fim de semana. Obrigado. Bom final de semana a todos aí. Pode passar o contato da turma, que vai ser um prazer. Abraço. Pode deixar, gente. Pessoal, Grande abraço. ótima sexta. Tchau, Obrigado, abraço. Léo, Paulo. Tchau.